faço lista de meta de leitura. E aí, durante essa conversa que a gente vai ter aqui, eu vou te explicar o motivo. Hoje nós vamos abordar alguns pontos do conteúdo dessa obra aqui, ó, Como Cultivar uma Vida de Leitura, do C.S. Lewis, tá? E foi com ele, inclusive, que eu aprendi a não fazer lista com metas de leitura. E o que eu quero dizer com isso? Claro que eu faço lista de obras que eu pretendo ler, as próximas obras que eu pretendo ler. Claro que eu faço lista de obras das quais eu pretendo falar aqui no canal, mas você jamais vai me ver estabelecendo a seguinte relação: quantidade de livros versus um tempo X determinado para ler essas obras. Então, essa relação, quantidade versus tempo, quando o assunto é literatura, você não vai me ver fazendo aqui, tá? Eu não gosto de fazer isso, por quê? Porque isso, muitas vezes, implica em uma necessidade de uma leitura mais ágil, mais acelerada, que também pode ser conhecida aí pela expressão fast reading, ou então você pode conhecer também como leitura dinâmica. E o fast reading vende a ideia de que quantidade é melhor que qualidade, mas o nosso cérebro não é um pendrive, ele precisa de tempo para digerir as ideias. E essa leitura mais dinâmica, essa leitura mais rápida, muitas vezes acaba fazendo com que até a literatura se torne aí um produto mercadológico e muitas vezes nada mais além disso. E isso é um grande problema. O fast reading é a técnica de ler muito em pouco tempo, treinando os olhos para captar blocos de palavras e pular aquilo que parece supérfluo. É ótimo para quem precisa zerar a fila de leituras, mas aqui vai a ironia. Você zera a fila, mas não vive a experiência. Porque viver a experiência de um livro exige tempo. E tempo é exatamente aquilo que o fast reading promete cortar. E sabe quem mais fala sobre isso? Este cara aqui. Schopenhauer, conhece? Um grande filósofo da nossa tradição ocidental. Schopenhauer, nessa obra aqui, ó, A Arte de Escrever, que inclusive muita gente acha que é um livro sobre como escrever. Se você adquire este livro achando que você vai encontrar aqui receitinha de como escrever, está enganado, tá? Esse livro aqui é sobre hábitos de leitura, sobre qualidade de escrita, sobre a literatura que vende e a literatura de qualidade, qual é a diferença entre uma e outra. Ele fala sobre tudo isso aqui, tá? E o Schopenhauer já dizia que ler sem refletir é como comer sem digerir. Você engole tudo, mas não absorve nada. Ele não fala propriamente de fast reading, como nós conhecemos hoje, mas várias das suas críticas contidas aqui, a leitura superficial, se aplicariam perfeitamente a esse conceito de fast reading ou de leitura dinâmica. Você não vai acreditar no que ele diz aqui. Ele vai dizer o seguinte, que ler demais sem refletir é tão ruim quanto não ler. O Schopenhauer insiste que o leitor que devora livros sem parar, sem deixar tempo para pensar, acaba perdendo a capacidade de ter ideias próprias. Ele faz a seguinte comparação, ele compara a mente a um estômago. Precisa digerir o alimento para extrair nutrientes, sem isso vira apenas um depósito de comida mal digerida. Qual é a conexão disso com o fast reading hoje? Nós apenas lemos rápido demais, mas passamos de um conteúdo para o outro, sem intervalo, enfraquecendo a nossa memória, enfraquecendo a nossa reflexão. Para o Schopenhauer, a mente de quem lê sem critério fica cheia de pensamentos de outras pessoas, mas vazia de elaboração própria. Ele vai dizer que ler não é colecionar frases bonitas, é examinar, confrontar, comparar a própria experiência. E ele vai dizer o seguinte também, que pouca leitura de qualidade é melhor que muita leitura ruim. E eu concordo com ele. Ele defende que nós devemos escolher livros com cuidado e relê-los em vez de beber de 1000 fontes turvas. Schopenhauer diz que é melhor ler poucas boas obras do que traçar metas numéricas. Por exemplo, ler 50 livros em um período de 2 meses. E ele é contra o consumo acelerado, incentivado por essa leitura sedenta, voraz, sem pausa. Ele diz que o tempo de solidão intelectual é indispensável. Schopenhauer insiste que para produzir o pensamento próprio é preciso alternar entre períodos de leitura com períodos de silêncio e reflexão. Ele vê a leitura contínua, um livro após outro, como um bloqueio para a criatividade. Se estamos sempre absorvendo, nunca estamos criando. E dentro dessa ideia, nós podemos inclusive estabelecer um paralelo com um filósofo contemporâneo muito expoente hoje, que é o Byung-Chul Han.
Ele é autor de uma obra emblemática, atualmente chamada Sociedade do Cansaço, e também tem uma outra chamada Sociedade da Transparência. Nessas obras, ele critica a aceleração da vida moderna e a lógica da produtividade, que também contamina a leitura. Lembra que eu falei no início do vídeo que muitas vezes a leitura acaba sendo apenas um produto mercadológico, um produto direcionado ao consumo, e muitas vezes nada mais que isso? Pois é, isso contamina a leitura, essa aceleração da vida e da produtividade. Você tem que ser produtivo ao ler também. É mais ou menos essa a ideia. Ele diria que o fast reading é o sintoma de uma sociedade que não sabe contemplar, só consumir. Sabe de quem a gente pode falar um pouquinho também? Do Milan Kundera, na obra A Lentidão. Kundera tem um romance chamado A Lentidão, em que ele contrapõe a velocidade e a lembrança. Aí tem uma frase essencial que diz assim, que há uma ligação secreta entre lentidão e memória, entre velocidade e esquecimento. Veja que profundo. A aplicação dessa ideia seria de que o fast reading aposta na velocidade e, portanto, na amnésia intelectual. E agora vamos chegar então ao C.S. Lewis. Como cultivar uma vida de leitura? Quais são os conselhos que ele tem para essa situação, para todo este cenário? Muito bem. Ele tem uma frase que diz mais ou menos assim: não basta ler muito, é preciso ler profundamente. E aí ele sugere então que é necessário fazer com a leitura uma ponte, uma analogia com a amizade, né? E amizades não são construídas às pressas. Então ele faz essa analogia. E aí ele vai dizer uma coisa importante aqui neste livro. Ele fala o seguinte: que é importante alternar os ritmos de leitura, mostrar que nem todo livro deve ser lido devagar, mas que todo leitor precisa de livros que exijam esforço. Aí ele deixa uma dica, né? Manter o livro difícil no ciclo de leitura sempre. Lewis compara a leitura a uma boa refeição. Ele vai dizer que o apetite é robusto e quando se senta para ler, gosta de uma refeição consistente. Quando ele fala tudo isso, a crítica é clara, né? É a leitura feita por obrigação ou por moda não é bacana. Falta ali o sabor, a satisfação intelectual para quem realmente quer ser nutrido, para quem realmente quer ter a mente nutrida. Então vamos às ideias principais deste livro aqui, Como Cultivar uma Vida de Leitura. Bom, o que ele diz aqui? Tem um trechinho aqui que ele fala sobre a morte das palavras, né? E nesse trechinho que ele fala sobre a morte das palavras, que algumas pessoas, alguns leitores começam a matar as palavras, ele alerta, na verdade, para o risco de as palavras perderem o seu peso original quando são usadas de forma descuidada, banalizada ou instrumental, né? E ele via a linguagem como algo vivo, carregado de história, experiência, beleza. Então, quando nós tratamos as palavras apenas como ferramentas para um fim rápido e não como realidades as quais nós precisamos habitar, elas se desgastam, perdem a densidade. Agora, relacionando isso ao fast reading, a leitura rápida, quando praticada sem um fim em si mesmo, ou seja, só para consumir mais livros ou absorver apenas a ideia central da obra, tende a reduzir as palavras a signos funcionais. Elas deixam de ser experiência estética e cognitiva para virar um atalho informacional. É como usar a palavra como um emoji. A forma fica ali, mas o corpo, a alma, a história desaparecem. C.S. Lewis acreditava que a boa leitura exige uma reverência pelo texto, você se curva, se demora, aceita a hospitalidade da linguagem. O fast reading faz exatamente o oposto disso, transforma a palavra em produto descartável. Lewis dizia que ao ler um bom livro, nós devemos permitir que ele nos ensine a dança da sua música, e isso não se faz correndo. Quando nós passamos rápido, as palavras morrem porque não damos tempo para que elas atuem em nós. Agora pense na pressa com que lemos hoje. A obsessão por consumir livros em velocidade, como quem coleciona títulos em vez de experiência. Cada página sem pausa é um funeral discreto das palavras. Elas deixam de ser morada e viram corredor de passagem. Ler não é sugar ideias, é demorar-se nelas, é deixar que o texto nos leia. Quando nós transformamos a leitura em maratona, nós matamos o silêncio entre as frases, matamos o tempo que dá vida ao sentido. As palavras não foram feitas para correr, foram feitas para permanecer, para ter raízes. Quem lê depressa demais, não lê.
passa. E quem passa não vê a paisagem, só conta as placas. E aí temos mais uma dica do C.S. Lewis aqui neste livro: prefira os clássicos. Uma leitura fundamentada em tradição. Isso é muito polêmico, né? Eu vejo muitas pessoas criticando quem incentiva a ler principalmente os clássicos. E aí tem um ensaio dele aqui, chamado On the Reading of Books, esse é o nome do ensaio, né? Nesse ensaio, o Lewis argumenta que os leitores leigos estão mais protegidos ao ler livros antigos do que contemporâneos. Isso é polêmico, né? Eu sei, isso vai ser polêmico. Mas ele diz isso porque justamente os clássicos já foram testados pelo tempo e já foram confrontados ao longo do tempo com vários pensamentos. O Lewis, então, recomenda uma prática equilibrada, né? Ele vai aconselhar, assim, que depois de ler um livro novo, que você nunca permita a si mesmo ler outro novo até que tenha lido um antigo entre eles. Você acha que alguém faz isso? Quantas pessoas que você conhece que faz isso? Se isso é demais, ao menos leia um livro antigo para cada 3 livros novos. São palavras dele, são conselhos dele. C.S. Lewis usa uma analogia poderosa. Ele vai dizer o seguinte: se você se junta a uma conversa às 11 que começou às 8, muitas vezes você não vê o verdadeiro sentido daquilo que está sendo dito. E quem que a gente pode convidar para sentar aqui conosco nessa conversa de hoje? Kant. Kant tem uma obra que ele fala bastante sobre estética, sobre juízo, sobre autonomia. Numa obra, num texto intitulado Crítica da Faculdade do Juízo, o Kant defende que o gosto estético não é meramente subjetivo. Isso também é muito polêmico, né? Mas vamos lá. Ele diz que o gosto estético, ele também precisa ter uma pretensão de universalidade. Ele fala do juízo reflexionante como algo que exige a liberdade da imaginação em harmonia com o entendimento. Então, quando nós escolhemos os clássicos, não é por tradição, mas é porque eles foram capazes de resistir ao tempo, é porque eles dialogam com a condição humana em sua universalidade. Kant não fala dos clássicos diretamente nesse texto, mas a ideia de autonomia do juízo implica não seguir o fluxo do que está em alta, mas exercitar a capacidade crítica e livre. A leitura rápida e a preferência pelo novo em detrimento do profundo mina essa autonomia porque coloca a pessoa à mercê das tendências e algoritmos, sem a reflexão necessária para um juízo livre. O que seria uma autonomia intelectual? Pensar por si mesmo, né? Kant fala muito sobre isso. Ele fala sobre a saída do homem da sua menoridade, ou seja, a capacidade de usar a própria razão sem a tutela alheia. A leitura contemporânea, muitas vezes, é regida pelo imperativo da velocidade, como nós já dissemos tantas vezes aqui, da velocidade e da quantidade. Muitas vezes possui uma curadoria terceirizada, que pode nos levar a uma certa heteronomia, ou seja, sermos guiados por listas, resenhas rápidas, algoritmos. É familiar isso para você? Já a leitura dos clássicos, pela sua complexidade e densidade, exige do leitor um ato de liberdade intelectual, uma postura ativa, capaz de julgar sem depender de opiniões alheias. Ler Kant, Dostoiévski, Machado, Homero, não é uma experiência rápida. E é justamente por isso que emancipa. Obriga-nos a enfrentar a dificuldade, exercitar o juízo e depurar o gosto. A depuração na formação do gosto caminha para o lado oposto da constante necessidade de curadoria. Se nós associarmos isso à crítica inicial do fast reading, nós temos a seguinte relação. A estética kantiana exige atenção, tempo e reflexão, porque só assim nós experimentamos o prazer do juízo livre. A leitura rápida, orientada por listas e algoritmos, não dá espaço para esse juízo autônomo. Ao contrário, nos coloca num regime quase industrial do consumo textual. Isso mata a singularidade da estética e, portanto, corrobora a morte das palavras, como já dizia C.S. Lewis nesse livro aqui. Quando C.S. Lewis fala
sobre a leitura como uma expansão da identidade. Tem um texto aqui que ele fala sobre isso. É lindo esse texto em que ele diz sobre a literatura como uma expansão da identidade. Quando ele diz isso, ele está defendendo a ideia de que ler não serve apenas para confirmar aquilo que nós já pensamos ou sentimos, mas para nos permitir habitar a mente de uma outra pessoa, experimentar o mundo de uma outra perspectiva que não a nossa. Ele vai dizer algo parecido com o seguinte: o bom leitor, ele busca sair de si. Para o Lewis, a leitura verdadeira é um ato de autotranscendência. Nós colocamos de lado por um momento a nossa identidade imediata para entrar no ponto de vista do autor e das personagens. E ele vê isso como um antídoto contra o narcisismo intelectual, é a tendência de usar a arte apenas para reforçar o que nós já pensamos. Ao viver na pele de outro, nós ampliamos a nossa compreensão do mundo e das pessoas. Então ele vai trabalhar com a ideia de viver 1000 vidas. C.S. Lewis escreve que o homem que lê, ele vive 1000 vidas antes de morrer, enquanto o que não lê vive apenas uma. É como se pela leitura nós pudéssemos experimentar culturas, séculos e realidades que nossa experiência biográfica jamais experimenta. Essa multiplicidade de vivências não é ilusão, são realidades mentais que nos formam, tanto quanto as experiências do mundo real. E aí nós podemos pensar na alegria da alteridade, né? A boa leitura não é uma projeção de si mesmo no texto, mas é uma acolhida do outro. C.S. Lewis alerta que, se nós sempre buscamos apenas obras que confirmem o nosso gosto, o nosso lado, a nossa identidade, o nosso estilo, nós acabamos nos tornando leitores preguiçosos e autorreferenciais. Em resumo, para C.S. Lewis, a leitura é um exercício de enriquecimento de identidade, não porque nos reafirma, mas porque nos desloca. Veja que interessante isso. E o C.S. Lewis chama atenção para o perigo de usar livros apenas como espelhos, quando deveriam funcionar também como janelas. E você sabe com o pensamento de quem essa ideia do C.S. Lewis conversa? Com uma neurocientista contemporânea também muito famosa, chamada Marianne Wolf. Marianne Wolf, ela é autora de um livro muito famoso aqui no Brasil, chamado O Cérebro no Mundo Digital. E nesse livro, dessa neurocientista, ela aprofunda tudo isso que eu estou falando aqui com bases científicas. Ela aprofunda, inclusive, o pensamento do C.S. Lewis nesse livro aqui, nesse livro dela, que é uma obra científica. Ela vai falar, por exemplo, sobre a deep reading, que envolve empatia, a leitura profunda. Esse conceito eu aprendi com ela, na verdade, tá? Marianne Wolf, ela destaca que, ao ler com profundidade, nós desenvolvemos uma habilidade de entrar na perspectiva do outro, o que favorece o desenvolvimento da empatia, uma palavrinha tão preciosa hoje, né? Veja, essa é nada mais nada menos que a mesma ideia do C.S. Lewis aqui, como um exercício de alteridade e um exercício de experimentação de outras identidades. É isso que ele diz aqui. Ele intuiu e Marianne Wolf e a neurociência agora confirmam. Ela usa, inclusive, no livro dela, O Cérebro no Mundo Digital, eu já li esse livro, inclusive, ela usa nesse livro como um exemplo a personagem da Anna Karenina. Ela explica que, ao ler a cena em que a Ana se joga nos trilhos, o nosso cérebro reage quase fisicamente, porque quando a gente está lendo aquela cena, o nosso cérebro começa a ativar os neurônios ligados à ação física. É como se nós também fôssemos saltar. Olha que complexo, olha que fascinante esse processo. Isso mostra a imensa força imaginativa e empática da leitura profunda. Então, o deep reading, ou a deep reading, é mais do que decodificar palavras. Trata-se de um processo complexo que envolve analogia, inferência, crítica e, especialmente, imergir emocionalmente nos personagens ou situações. Essa experiência emocional é justamente o que alimenta a empatia. C.S. Lewis falava que, ao ler um bom livro, nós vivenciamos outras vidas, não como fuga, mas como forma de crescimento interior. Esse diálogo com o outro nos transforma. E hoje, Marianne Wolf confirma isso com a neurociência. Ela vai dizer que, na leitura profunda, o nosso cérebro não apenas entende palavras, ele sente. E, ao descrever a cena em que Ana se joga nos trilhos, a Marianne Wolf mostra que o nosso cérebro reage como se fosse o próprio corpo saltando. E é esse poder, ler para sentir,
e ser sentido que escapa ao fast reading e que precisa ser resgatado. E existe algo que só a leitura profunda é capaz de entregar e que não cabe em resumo. Quando você mergulha numa história, não é só o enredo que muda, é você que muda. Como dizia C.S. Lewis, viver outras vidas nos torna mais humanos. E como lembra Marianne Wolfe, essa imersão é que afina a nossa empatia. Então, no fundo, ler é habitar não só o nosso mundo, mas também o mundo dos outros. E se você gostou das considerações feitas aqui sobre os conselhos para cultivar uma vida de leitura, ditos pelo C.S. Lewis, sobre a ponte feita com Arthur Schopenhauer, sobre a ponte feita com Marianne Wolfe, com Kant, eu peço para que você deixe então aí o seu like, se inscreva no canal, porque a gente vai voltar muito em breve. E o nosso próximo livro aqui é um livro da autora Lígia Fagundes Telles, é a minha autora da literatura brasileira favorita. Nós vamos falar no próximo vídeo sobre o livro As Meninas. E que livro, gente, dá o que falar, dá muitos comentários, né? Então eu volto em breve para falar sobre esse livro da Lígia, e eu espero então que você tenha gostado dessas dicas e tenha pensado um pouco também sobre essa onda do fast reading que nós estamos presenciando, e pensar assim, né, que a literatura ela pode até ser um produto de consumo, um produto mercadológico, mas, porém, entretanto, também é importante que ela assuma a sua condição primeira e essencial, né, que é ser aí um produto para articular e amadurecer o nosso espírito. Afinal de contas, estamos precisando dessa evolução, não é mesmo? Então, se você gostou, dá aí o seu like. Eu volto em breve, então, para falar sobre As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. É isso, então, até a próxima. Tchau!